Bem-vindos ao seu podcast de história, o Papocast. Já vamos começar papel e caneta em mãos e vamos juntos mergulhar na história de Tiradentes. Imaginem o seguinte cenário: os registros cruciais sobre a primeira grande tentativa de independência de um país, tipo os interrogatórios originais, os planos de guerra, os segredos de Estado, tudo isso enfiado num saco verde qualquer, jogado no fundo de um arquivo governamental e esquecido por, literalmente, um século inteiro. Parece até o começo de um romance de mistério, né? Pois é, mas é exatamente assim que a verdadeira história da Inconfidência Mineira foi tratada. E para nossa investigação de hoje, nós vamos abrir esse saco verde. Essa é uma imagem muito poderosa e, infelizmente, é muito real. Porque, assim, quando a gente olha para os autos de devassa da Inconfidência Mineira, a gente não está lidando só com uma burocracia judicial chata do século XVIII, sabe? Sim, é muito mais do que isso. Exato. Nós estamos diante da anatomia de uma revolução. Uma revolução que foi meticulosamente desconstruída pela coroa portuguesa. E o material que temos para o mergulho profundo de hoje é um tesouro absoluto. Estamos falando das edições históricas desses processos. Especialmente aquela reedição maravilhosa, né? Essa mesmo, a reedição facsimilar que foi lançada em 2016 pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa obra resgata o trabalho monumental de compilação que foi feito originalmente lá em 1976. E olha, o que mais me deixa animada nessa nossa análise é a missão que a gente tem pela frente hoje. Porque nós vamos direto na fonte primária. Sem intermediários. Isso. A ideia aqui, para quem acompanha a nossa análise, é meio que limpar o terreno, sabe? Tirar aquela poeira de mito escolar e desfazer uma narrativa muito, muito persistente. Aquela velha história de que eles eram só sonhadores. Exatamente. Existe essa ideia bizarra de que a Inconfidência foi uma espécie de delírio coletivo. Um bando de poetas românticos que tomaram vinho demais numa noite de verão e decidiram brincar de revolução. Mas lendo as transcrições originais, a realidade é um choque. É um choque de pragmatismo, eu diria. Sim, havia um projeto de nação extremamente complexo ali, super viável e muito perigoso para o Império. Com certeza. E para a gente compreender a genialidade e a ameaça real que esses homens representavam, o primeiro passo é entender o porquê de, por tanto tempo, eles terem sido tratados como inofensivos, né? Ou como arruaceiros. É a famosa batalha pela narrativa. Pois é. E ela é tão fascinante quanto a própria conspiração em si. A história documentada nesses processos contradiz de frente a versão que a monarquia fez questão de ensinar durante todo o século XIX. Então vamos analisar a engenharia dessa ocultação toda. Porque a trajetória de como esses documentos chegaram até nós já é uma saga por si só. Aquela história do saco verde que eu falei no começo não é força de expressão, gente. Os originais ficaram perdidos no escuro de verdade. Muito tempo no escuro. Foi só em 1894, ou seja, mais de 100 anos depois do movimento, que o historiador Melo Moraes encontrou esses papéis perdidos na antiga Secretaria do Império. E mesmo assim, olha só, ele publicou só alguns trechos, numa revista de circulação bem modesta ainda por cima. A verdade estava ali, engatinhando para sair das sombras, né? E esse processo de resgate foi dolorosamente lento. Depois dessa descoberta meio acidental do Melo Moraes, a gente só foi ter um acesso mais estruturado em 1936. Já no século XX, exato. Foi quando, então, o ministro Gustavo Capanema publicou 7 volumes dos autos. E, claro, depois veio a edição definitiva e ampliada de 76, que foi organizada pelos historiadores Tarquínio José Barbosa de Oliveira e Herculano Gomes Matias. Tá, mas aí entra o grande ponto de interrogação da nossa investigação. O que aconteceu no imaginário do país durante esse vácuo de mais de um século em que os documentos originais ficaram escondidos? O espaço nunca fica vazio, né? Ele foi preenchido por uma ficção encomendada. A grande farsa midiática do século XIX. Lendo as nossas fontes, fica evidente que a coroa não apenas escondeu a verdade, mas eles plantaram uma mentira no lugar. E a peça central dessa engrenagem foi um livro, certo? Aquele livro escrito em 1873 pelo Joaquim Norberto. Esse livro é o ponto nevrálgico dessa história toda.
Porque, veja bem, o Joaquim Norberto não era um pesquisador isento. Ele era um monarquista convicto, amigo pessoal do próprio Dom Pedro II. Nossa, a conveniência em pessoa. Totalmente. E a gente precisa observar o tabuleiro político daquela época. Na segunda metade do século XIX, os ideais republicanos estavam ganhando uma atração muito perigosa no Brasil. A monarquia estava balançando, né? Estava. Então a monarquia precisava neutralizar qualquer símbolo que pudesse inspirar uma ruptura. E o livro do Norberto cumpriu exatamente essa função tática. Ele pegou o movimento de 1789 e esvaziou os caras de toda a inteligência e capacidade logística que eles tinham. Então, o primeiro grande livro sobre o tema foi basicamente uma peça de propaganda monarquista para assassinar a reputação de Tiradentes? Basicamente isso. Um assassinato de reputação em forma de literatura histórica. Ele pintou Tiradentes não como um líder tático, mas como, sei lá, um idiota útil. Alguém sem instrução e, pasme, segundo os relatos do livro, alguém até fisicamente repelente. Nossa, pegaram pesado. Muito. A intenção era cristalina. Se o povo olhasse para os Inconfidentes e visse apenas uma caricatura patética, ninguém iria usar esses caras como inspiração para derrubar o imperador décadas depois. Faz todo sentido político. E o estrago feito por essa obra foi profundo. Ela pautou gerações de livros didáticos. Foi apenas quando os Autos de Devassa finalmente vieram a público na sua integridade, já no século XX, que esse castelo de cartas do Norberto desmoronou, né? Caiu por terra. Porque os registros dos interrogatórios, as provas anexadas, tudo ali demonstrava inequivocamente que os conspiradores possuíam um arcabouço intelectual formidável. O que nos leva a uma questão estrutural que eu acho fascinante nas nossas fontes. Se os documentos provam que eles eram pragmáticos, superarticulados e não sonhadores delirantes, o que existia na Minas Gerais daquele século XVIII que permitiu o nascimento de um plano tão audacioso? A resposta para isso é chocante se a gente for olhar os dados friamente. É impressionante mesmo. Era um lugar onde uma riqueza obscena colidia violentamente com uma administração colonial, extremamente predatória. Os números econômicos daquela época, sinceramente, desafiam a nossa compreensão moderna. Sim. E é essencial dimensionar essa riqueza para entender de onde vinha essa autoconfiança dos Inconfidentes. A gente não está falando de uma província periférica. Longe disso. Se a gente analisar os registros de extração, o ouro que saiu de Minas Gerais num período de só 70 anos, entre 1700 e 1770, equivale em volume a absolutamente toda a produção aurífera do restante do continente americano somada. Pera, do continente inteiro? Sim, do continente inteiro, num intervalo de tempo muito maior, indo de 1493 até 1850. Caramba! É muito dinheiro. É uma concentração de capital monumental. Isso alterou a economia global, financiando desde a reconstrução de Lisboa até, indiretamente, a Revolução Industrial Inglesa. É como se do nada surgisse um epicentro financeiro global no meio das montanhas de Minas. E o reflexo físico disso estava na capital, em Vila Rica. Só para quem nos ouve ter uma dimensão do lugar, Vila Rica chegou a ter 100 mil habitantes. O que era um absurdo populacional para a época. Sim, era o dobro da população da Bahia, que era a sede histórica do governo. Era o triplo do Rio de Janeiro e o quádruplo de São Paulo. Era uma metrópole de verdade. Tinha 14 fontes de água cristalina, uma infraestrutura complexa e, olha isso, o teatro de ópera mais antigo da América do Sul. Exatamente. A elite local lia os filósofos iluministas franceses, mandavam os filhos para estudar na Europa. Era um polo de alta cultura e de muita grana circulando. Mas, onde há uma concentração colossal de riqueza sob um domínio colonial autoritário, a tensão vai lá em cima. E o estopim para essa insatisfação crônica tem um nome e um rosto, né? Ah, sim. O governador Luiz da Cunha Menezes. O cara entrou para a história como uma alcunha nada lisonjeira. O Fanfarrão Minésio. Eu adoro esse apelido, Fanfarrão Minésio. E não era à toa. A administração dele não era só incompetente, era um sistema institucionalizado de suborno, de corrupção, compadrio e enriquecimento ilícito que estava asfixiando a elite local.
Mas o terror verdadeiro mesmo, a espada que ficava pendurada sobre a cabeça de todo mundo em Vila Rica, chamava-se derrama. A famosa derrama, que, destrinchando os números, era um pesadelo fiscal absoluto. A coroa portuguesa exigia o pagamento de impostos atrasados e estipulou uma meta de arrecadação de 8 toneladas de ouro de uma única vez. 8 toneladas. De uma vez. É insano. Se a gente dividisse isso, daria mais ou menos 21 gramas de ouro por habitante. Por uma população onde a imensa maioria nem via a cor do ouro, era praticamente uma sentença de miséria. Mas, espera aí, vamos desembalar isso. Eu tenho uma dúvida aqui lendo essas fontes. Manda. Analisando a mecânica de uma revolução, é muito difícil acreditar que apenas a cobrança de um imposto, por pior que ele fosse, gerasse um plano de independência tão gigante e sofisticado. A derrama foi a verdadeira causa da inconfidência, a raiz do problema, ou estamos olhando só para a gota d'água num copo que já estava transbordando de ideias republicanas? Essa é uma excelente provocação. E é a pergunta que separa aquela análise mais superficial do entendimento real dos autos. A derrama não foi a semente do movimento. Ela foi o adubo. Entendi. O catalisador. Exato. A sociedade mineira já estava profundamente madura para uma ruptura. As ideias de república, de liberdade econômica e autogoverno já circulavam super livremente naquelas bibliotecas ricas de Vila Rica. Certo. O problema prático é que iniciar uma guerra contra o império exige que a população vença o terror da repressão, sabe? O povo precisa ter um motivo muito imediato para arriscar a vida. E a ameaça de um confisco brutal através da derrama serviu de catalisador. Ela transformou a teoria política de gabinete numa questão de sobrevivência física e financeira para a população em geral. Era o gatilho perfeito para inflamar as ruas, então. Faz todo sentido. Uma elite instruída percebe que tem o pretexto ideal nas mãos para mobilizar a massa, e quando a gente olha para o que eles planejavam fazer no dia seguinte ao levante, a teoria daquele sonho poético que a gente falou cai por terra de vez. Totalmente. O plano de governo registrado nos autos não era pouca coisa. Era um projeto de 39 pontos. Eles não queriam só parar de pagar imposto para Portugal. Eles queriam fundar uma nova civilização ali. Sem dúvida. Os documentos detalham uma visão de Estado que englobava economia, defesa, educação e justiça. O projeto determinava a criação imediata de manufaturas locais, por exemplo, fábricas de pólvora, fábricas de ferro, de tecidos. Coisas que a coroa portuguesa proibia expressamente, né? Para manter a colônia sempre dependente de importar tudo. Exatamente, era proibido. E não parava por aí. Eles planejavam fundar uma universidade em Vila Rica, compreendendo que a independência intelectual é o pilar da independência política. E ainda tinha uma jogada de mestre de grande apelo popular. Eles iam decretar o perdão das dívidas do povo. Um pacote completíssimo de reformas. E idealizado por mentes jurídicas e científicas brilhantes, como o Tomás Antônio Gonzaga, o advogado Luiz Vieira da Silva e o cientista José Álvares Maciel. E a engenharia militar para botar isso tudo na rua também era meticulosa. Era um plano de guerra real. A estratégia era usar o momento exato da decretação da derrama. Quando o caos estourasse e o povo estivesse em pânico, o levante seria acionado. A senha para a revolução soa quase como coisa de filme, sabe? A senha era: tal é o dia do batizado. É bem cinematográfico mesmo. E a execução tática tinha alvos muito claros e definidos. O Tiradentes, por ser um militar que tinha trânsito livre entre a tropa e conhecia o terreno como ninguém, ele tinha uma missão crítica no dia do batizado. Que era o que exatamente? Ele lideraria um contingente para tomar o Palácio de Cachoeira do Campo, render a Guarda Real e decapitar o governador, o Visconde de Barbacena. Uau! Então não tinha ingenuidade nenhuma. Nenhuma. Eles sabiam perfeitamente que fundar uma república ia exigir sangue e a eliminação daquele poder centralizado. E eles até já tinham a identidade visual dessa nova república pronta. A bandeira, que é super debatida lá nos processos originais, foi idealizada pelo próprio Tiradentes. 3 triângulos concêntricos nas cores azul, branco e vermelho, com a frase em latim que viraria o lema eterno de Minas Gerais: Libertas quaes sera
ditamen. A liberdade, ainda que tardia. Mas aqui nas fontes tem um elemento que a leva em confidência a um patamar geopolítico que pouquíssima gente imagina. O plano não ficava restrito ali às montanhas de Minas. Havia uma diplomacia secreta internacional operando em paralelo. Sim, e esse é um dos episódios mais reveladores da maturidade do movimento. A gente teve estudantes brasileiros que estavam na Universidade de Coimbra, em Portugal, e eles se articulavam sob um codinome coletivo. O codinome era Vendek. Vendek. Adoro. Eles atravessaram as fronteiras da Europa e conseguiram organizar um encontro secreto lá na França, nas cidades de Nimes e Montpellier. Isso em 1787. E adivinha com quem eles se encontraram? Essa parte me chocou lendo os autos. Pois é. Eles se sentaram com Thomas Jefferson. Mentira, o Thomas Jefferson? Foi ele mesmo. Na época, ele era o embaixador dos Estados Unidos na França. E, claro, um dos grandes arquitetos da independência americana. Esse encontro é de explodir a cabeça. Quer dizer que os brasileiros foram lá buscar o endosso ou, quem sabe, até uma ajuda militar prática da jovem República Americana? Exatamente isso. Mas a resposta que o Thomas Jefferson deu a eles e que ficou documentada nas cartas é uma aula brutal de realismo nas relações internacionais. Ou seja, Jefferson basicamente deu aquele famoso "você vai na frente, se der certo, eu te apoio", confirmando que a geopolítica sempre foi fria e calculista. Resumiu perfeitamente. O Jefferson ouviu os estudantes com muita atenção. Ele até relatou esse encontro aos superiores dele lá nos Estados Unidos, mas a resposta direta aos brasileiros foi friamente calculista, como você disse. Ele não ia colocar os soldados dele na reta. Nem pensar. Ele deixou muito claro que os Estados Unidos, que era uma nação recém-saída de uma guerra exaustiva contra a Inglaterra, jamais iria comprar uma briga militar direta com o poderoso Império Português só em nome de ideais iluministas. É aquela máxima, né? Uma nação não tem amigos, tem interesses. Falou e disse. Mas, no entanto, ele garantiu uma coisa. Caso os brasileiros conseguissem a ruptura por conta própria, caso eles vencessem, os americanos apoiariam comercialmente a nova nação. Iam fechar negócios. É o puro pragmatismo político. Eles sabiam que estavam sozinhos na execução. Mas olha só, eles tinham a estratégia militar. Tinham o projeto de governo de 39 pontos. Tinham a bandeira. Tinham a data atrelada à derrama. A máquina estava toda montada. Então por que a senha nunca foi dita? Porque o tal dia do batizado nunca chegou. Aí a gente esbarra na fragilidade humana e nos interesses mesquinhos de sempre. A engrenagem perfeita foi destruída por um homem chamado Joaquim Silvério dos Reis. O famoso traidor. Sim, ele era um ex-contratador de impostos. Uma daquelas figuras que enriqueciam muito cobrando tributos para a coroa, mas que com o tempo acabou se enrolando numa rede bizarra de corrupção e inadimplência. E a dívida dele com a Fazenda Real era simplesmente colossal. Ultrapassava a marca de 172 contos de réis. Nossa, 172 contos. Só para a audiência tentar visualizar o tamanho desse rombo financeiro. Nessa época, 172 contos de réis era uma fortuna que poderia comprar fazendas inteiras, dezenas de escravizados, muitas propriedades urbanas. Era um dinheiro que uma pessoa comum não ganharia em 100 vidas de trabalho duro. E é aqui que a motivação dessa traição se revela tão absurda e repulsiva para mim. Exato. Ele não traiu por ideologia. Não. O Joaquim Silvério dos Reis devia um dinheiro astronômico ao governo. O que é fascinante e trágico é que ele não denunciou os inconfidentes por uma lealdade cega à coroa, mas por uma manobra de falência pessoal. Ele arruinou um projeto de país inteiro no processo. Essa é uma definição cirúrgica da situação. Ele viu na conspiração armada o grande bilhete de perdão financeiro dele. Em troca de os portugueses extinguirem essa dívida estrondômica, ele entregou o movimento inteirinho. E as fontes documentais são bem implacáveis com ele, né? Muito. A gente tem cartas posteriores onde o Silvério dos Reis literalmente cobra a coroa portuguesa pela traição. Ele exige não apenas o perdão da dívida, mas também pensões vitalícias e títulos de nobreza. Que audácia! Ele era audacioso na velania.
A delação oficial dele ocorreu no dia 15 de março de 1789. E o que se seguiu a isso foi um colapso imediato, fulminante do plano. A velocidade da reação do governo é um negócio assustador. O Silvério dos Reis entrega tudo no dia 15. Aí, 2 dias depois, no dia 17 de março, o governador Visconde de Barbacena toma uma atitude que simplesmente quebra as pernas da Revolução. Ele suspende a cobrança da derrama. Num lance de mestre, administrativamente falando. Sim, ele tira o oxigênio do movimento. A população, que estava apavorada com a cobrança que ia acontecer, respira aliviada. E aquele pretexto social enorme para as pessoas pegarem armas evapora no ar. Acabou. O Tomás Antônio Gonzaga, vendo tudo aquilo ruir da noite pro dia, ainda tenta um último movimento desesperado. Certo. E a tensão nos relatos das testemunhas é muito palpável. O Gonzaga chega aí pessoalmente ao palácio do governador, numa tentativa que era quase suicida de tentar convencer o próprio Barbacena a mudar de lado e liderar a independência com eles. Sério? Ele tentou recrutar o cara que eles iam decapitar? Tentou, mas logo na conversa ele percebe que o Barbacena já sabia de tudo. O governador tinha as cartas na manga. Aí Gonzaga recua discretamente. Enquanto isso, Tiradentes, que tinha viajado lá para o Rio de Janeiro com a missão de articular apoios na capital do Império, percebe que a caçada contra ele tinha começado. Ele nota que está sendo seguido nas ruas do Rio. O relato da fuga do Tiradentes no Rio de Janeiro parece tipo um roteiro de suspense pronto. Ele tenta escapar pelas ruas, busca abrigos pela cidade e acaba se escondendo no sótão da casa de um conhecido. Fica lá, isolado no escuro, segurando um bacamarte, que é uma arma de fogo de cano curto, e esse bacamarte estava carregado de chumbo. Ele estava pronto para enfrentar a tropa que fatalmente viria buscá-lo a qualquer momento. Imagina a paranoia, a certeza de que alguém do grupo tinha aberto a boca. Deve ter sido aterrorizante. E a forma como ele foi capturado demonstra a violência nua e crua dos métodos da coroa. O Tiradentes não foi encontrado porque ele cometeu algum erro amador, sabe? Não, foi através de outra pessoa, né? Isso. Ele foi descoberto porque o padre Inácio, que era o homem que tinha ajudado a esconder ele no sótão, foi preso pela Guarda Real e submetido a uma tortura física excruciante. Sob tormentos bárbaros, o padre quebrou e revelou o endereço exato do esconderijo. E aí acabou. Acabou. No dia 10 de maio, o Tiradentes é finalmente preso, sem sequer ter a chance de usar o tal do bacamarte. E voltando só um segundo aqui à figura do traidor, o Joaquim Silvério dos Reis consegue aquele tão sonhado perdão financeiro, mas ele não consegue paz, não é? A vida dele depois de entregar o país não foi lá um passeio no parque. Ah, de jeito nenhum. Ele se tornou simplesmente o homem mais odiado do Brasil colonial. Sofreu emboscadas no Rio de Janeiro, vivia completamente apavorado, olhando por cima do ombro a cada passo. E ele acabou tendo que fugir de vez para a província do Maranhão, onde, décadas depois, ele morreu de uma forma super obscura e miserável. O peso da história acabou esmagando o cara. Mas olha, com a liderança do movimento toda encarcerada, com as prisões lotadas lá no Rio e em Minas Gerais, nós entramos no estágio mais revelador dos documentos que estamos analisando aqui hoje. Os interrogatórios em si. As famosas devassas. Exatamente. O momento em que a caneta do escrivão do Império começa a registrar as palavras de homens que estavam literalmente com a corda no pescoço. E esse é um ponto de extrema controvérsia que a gente precisa esclarecer para quem nos ouve. Porque ao longo das décadas, muitos críticos leram as transcrições das devassas e chamaram grandes intelectuais do movimento de covardes. Porque, diante dos juízes inquisidores, a maioria absoluta dos líderes negou qualquer envolvimento. Mentiu, escamoteou e tentou jogar a culpa para bem longe. Parecia uma debandada geral de responsabilidade. Só que essa é uma leitura muito anacrônica. E, para ser sincero, muito injusta. E os historiadores modernos vêm corrigindo isso com muita veemência. Como assim? Quando a gente lê os autos originais, a gente precisa entender o que estava em jogo juridicamente ali. O crime que eles estavam sendo acusados era o de lesa majestade, a traição direta contra o monarca.
E esse crime possuía as punições mais sádicas que você pode imaginar no sistema penal da época. Punições físicas terríveis, né? Sim, a lei portuguesa previa que, além da forca e do esquartejamento do corpo, o réu condenado por lesa majestade pudesse sofrer uma sessão de tortura onde ele teria todos os ossos do corpo esmagados enquanto ele ainda estivesse consciente. Nossa! Meu Deus! Pois é. Então, a negação diante do juiz não era uma falha de caráter moral ou covardia política. Era simplesmente um instinto humano mais básico de preservação, operando no limite. Era a única estratégia jurídica de defesa possível contra um sistema legal que funcionava à base do terror absoluto. Realmente. Não tem como a gente, no conforto do século XXI, julgar o terror de alguém sob a ameaça iminente de ter os ossos moídos enquanto está vivo. Qualquer advogado criminal moderno aconselharia o réu a manter silêncio absoluto e negar tudo. E é justamente esse cenário de terror paralisante, generalizado, que torna a figura do Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, algo que beira o mitológico nas transcrições. Ele se destaca de uma forma surreal. Porque enquanto a elite intelectual e financeira do movimento recuava horrorizada, tentando salvar a própria pele a todo custo, as transcrições das devassas mostram um alferes assumindo um protagonismo assombroso. Assombroso. Os autos de devassa desmontam completamente aquela versão do Joaquim Norberto, lá do século XIX, de que ele era um fantoche. O Tiradentes não era um peão do jogo. E nos interrogatórios, diversas testemunhas e até os próprios réus o descrevem de uma maneira vívida, né? Tem um relato famoso que cita ele como um louco de Minas que andava naquela cidade dizendo que havia de fazer aquela terra feliz. Ele era o grande propagandista. Exato. E diante dos juízes portugueses, ele não negou o ideal. Ele chamou para si toda a autoria material da conspiração. E ele tentou, numa última cartada corajosa, blindar os companheiros dele. Ele pediu formalmente aos juízes que fizessem dele a única vítima da lei, poupando os demais, que eram pais de família, intelectuais, clérigos. Quer dizer, ele literalmente olhou nos olhos dos algozes e disse: o plano era meu, a culpa principal é minha, me matem e soltem o resto. Foi exatamente isso que ele tentou fazer. É uma demonstração de firmeza moral que cala qualquer crítico moderno. E esse processo se arrasta numa agonia jurídica imensa até o grande desfecho. Foram 3 longos anos de prisões úmidas, doenças e interrogatórios infindáveis. E então chegamos ao dia 19 de abril de 1792. O dia em que a sentença final, que foi ditada pela rainha Dona Maria I, é lida em praça pública. Um dia de profunda tensão no Rio de Janeiro. Vários dos inconfidentes ali haviam sido originalmente condenados à forca e ao esquartejamento no processo. Mas, em um ato de clemência, muito calculada politicamente por parte da rainha, ocorre a comutação das penas. Uma troca de pena. Isso. Esses líderes intelectuais, ricos e clérigos são salvos da morte no último minuto. A pena deles é convertida para o degredo perpétuo nas colônias africanas. Ou seja, é uma morte social, claro, eles perdem tudo e são exilados para sempre, mas os corpos deles estão a salvo. Todos eles recebem o perdão da vida, com uma única, solitária e brutal exceção. O Tiradentes. Ele é o único deixado para trás para enfrentar o rigor máximo e sangrento da lei. Mas, lendo os processos, como é que ele reage ao saber que será o único de todo o grupo a caminhar para a forca? Os próprios burocratas portugueses registraram esse exato momento, né? Registraram. E o registro deles é a essência do sublime, assim. A história documentada atesta que ele recebeu a notícia com absoluta serenidade. Em vez de lamentar o próprio destino, ou chorar a injustiça de ser o único bode expiatório que não foi perdoado, ele simplesmente se voltou para o confessor dele ali na cela. E o que ele disse? Ele disse ao padre que morreria cheio de prazer, pois não levaria consigo para o túmulo tantos infelizes que ele acreditava ter influenciado com a Revolução. Ele morreu com a consciência absolutamente tranquila do sacrifício cumprido. Então, pedindo para você amarrar esses fatos todos, os autos de devassa, que foram criados pela coroa portuguesa justamente para
criminalizar e apagar essas pessoas da história para sempre, acabaram sendo exatamente o documento que eternizou a bravura de Tiradentes. Perfeito. Essa é a grande ironia da história. Sem querer, a monarquia portuguesa atuou como escrivã da própria queda moral deles no futuro. O processo burocrático que foi forjado para ser a pá de cal sobre a Inconfidência Mineira transformou-se no principal atestado de heroísmo daquelas pessoas. É tipo, através da lente do opressor que hoje a gente consegue ver com clareza a grandeza dos oprimidos. O que nos deixa uma visão muito clara sobre a importância vital de revisitarmos as fontes do nosso passado, sempre. Esses volumes todos, como a reedição que embasou nossa investigação de hoje, não são meros registros judiciais velhos e empoeirados. Eles são um retrato sociológico fervilhante. É uma fotografia em altíssima resolução de uma época complexa. Ali está registrado o medo cru de homens enfrentando instrumentos de tortura, a visão estruturada e moderna de um país economicamente viável que poderia ter nascido, as traições mesquinhas movidas por dívidas financeiras gigantescas e, acima de tudo, a firmeza inabalável de um líder diante da própria execução eminente. No fundo, o embrião de um país independente, capturado no exato momento em que tentava respirar pela primeira vez. Nossa, muito forte isso. E aqui fica uma reflexão final, uma verdadeira provocação para quem nos acompanha até agora. A coroa portuguesa enforcou e esquartejou Tiradentes. Espalharam os restos mortais dele pelos caminhos de Minas Gerais numa demonstração sádica de poder. Isso para que a população nunca, jamais esquecesse o preço impagável da desobediência civil. Mas, ao usar todo o peso da sua máquina burocrática para documentar de forma obsessiva cada plano, cada manifesto e cada palavra que ele e seus companheiros disseram nestes autos, o Império falhou miseravelmente em enterrar a Inconfidência. Eles criaram um arquivo eterno. Sim. Em vez disso, acidentalmente, a coroa arquivou, protegeu e legou para o futuro a primeira semente documentada de um Brasil livre. E isso nos obriga a questionar, né? Quantas outras narrativas oficiais da nossa história, construídas por quem detinha o poder e a caneta, não estão neste exato momento apenas esperando que alguém tenha a coragem e a curiosidade de abrir as páginas de um processo esquecido? Essa é uma pergunta vital para nossa memória, sabe? Afinal, as grandes verdades de uma nação costumam sobreviver escondidas nas entrelinhas dos documentos mais improváveis, apenas aguardando a luz da análise crítica. Agradecemos profundamente a companhia da nossa audiência em mais essa jornada histórica incrível. É sempre um privilégio gigantesco compartilhar o fascínio dessas descobertas documentais com vocês e trazer o passado de volta à vida. Até o nosso próximo mergulho profundo. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.